Fala, nação! Ontem eu fiz um vídeo compartilhando uma atitude sobre tudo que vai acontecer contigo no seu concurso a partir de hoje. De hoje em diante, o próximo concurso, a próxima reprovação, a próxima aprovação, o que quer que ocorra que saia do seu plano, só existe um culpado: você. Tudo que possa vir a dar errado, de alguma maneira você poderia ter se preparado melhor, você poderia ter feito qualquer outra coisa. Essa atitude é importante porque traz para você a zona de responsabilidade, traz para você o poder de fazer alguma coisa a respeito. Se a culpa é sua, você não é refém de ninguém. E você tem capacidade de influenciar de alguma maneira tudo que está por vir. Eu trago aqui no meu pulso uma frase que diz: sempre há uma maneira quando se está comprometido. E é algo que faz parte de uma filosofia de que está no seu poder fazer alguma coisa sem que você dependa dos outros. Mas e a respeito do que já aconteceu? Daqui para frente, a culpa é minha. E sobre o que já aconteceu? Sobre a reprovação que eu já tive, sobre a merda que já ocorreu, sobre a banca que já me sacaneou. De quem é a culpa? A quem cabe carregar o peso do nosso passado? Eu vou dizer uma coisa para você: durante muito tempo eu carregava a culpa. É forte você dizer que a culpa é minha sobre tudo que acontece de hoje para frente. Mas carregar a culpa do que já aconteceu é desafiante, porque como que você vai conseguir competir no momento presente com anos? E eu sei que você teve muita conquista, eu tive várias conquistas, mas eu tive várias decepções. E possivelmente você já teve algumas também. Eu tive vários momentos de choro. Até que eu descobri que o que quer que tenha acontecido com a gente na nossa vida, a respeito do nosso passado, o que quer que tenha ocorrido, não foi nossa culpa. É nossa responsabilidade fazer algo diferente. Mas o que já teve no passado, não fui eu que fiz, mas foi o eu antes de aprender o que eu aprendi. O que quer que tenha ocorrido no seu passado, não foi você que fez, mas foi um você antes de aprender as lições que a vida te trouxe, antes de ter a maturidade que ele te teve. O que quer que tenha ocorrido até hoje na sua preparação e na sua vida, não foi sua culpa. É sua responsabilidade. Mas não foi sua culpa porque você fez o melhor que você podia fazer com os recursos que você tinha. Quando eu ouvi isso na programação neurolinguística, eu confesso que deu um nó na minha cabeça. As pessoas fazem o melhor que elas podem com os recursos que elas têm. E demorou alguns anos para que isso realmente entrasse em mim. E até que eu comecei a entender nos outros, e demorou mais alguns anos para eu entender isso para mim mesmo. Mas qualquer que tenha sido a decepção que você tenha tido no passado, não foi sua culpa. Você fez o melhor que você podia fazer com os recursos que você tinha. Na época, quer seja a preguiça, quer seja a sabotagem, era o que você sabia fazer, era o que você podia fazer. Hoje você tem poder para fazer alguma coisa diferente, mas naquela época, no seu nível de maturidade, no seu nível de urgência, naquilo que você podia, era capaz de fazer, você fez o melhor que você podia. E assim foi. Eu lembro, em 2004, eu fiz a minha terceira prova de concurso, senta que lá vem história, e foi o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Na época eu tinha 23 anos, foi um concurso que pagaria 3 mil e poucos reais por mês, para mim que ganhava 150 reais por mês, e poderia ser uma coisa fantástica. Eu não me preparei muito para esse concurso, eu dei sorte que caiu muitas das matérias que caíram no vestibular, que eu era bom. Eu desenvolvi uma estratégia para estudar o Código de Trânsito que funcionou e até hoje eu ensino, e o concurso teve 500 mil inscritos. Sem estudar muito, seriam chamadas 660 pessoas para serem nomeadas na primeira etapa. Eu fiquei entre os 580 nessa primeira etapa. E eu pensei, caracas, que fera isso! Eu não lutei muito por essa fase. Mas aí vinha a prova física.
E eu sempre tive problema com o meu peso, eu sempre tive problema com o que eu podia fazer. E eu sentia aquilo, é minha responsabilidade, está no meu poder. Eu não conseguia tirar o mínimo em nenhuma das etapas da prova física. Então, quando eu soube disso, foram os 2 meses de preparação física mais intensa da minha vida. Eu batalhei por aquilo, eu fiz e aconteceu, eu tinha que fazer aquela barra desgraçada, filha da mãe, eu tinha que fazer abdominal e eu tinha que correr pelo menos um dado. E eu fiz uma preparação física tão legal, foi um recondicionamento do meu corpo, da minha cabeça, que eu sabia que eu estava atingindo a nota mínima de todos eles, que era o que bastava para eu ser nomeado. Eu queria atingir a nota máxima e eu sabia que eu estava conseguindo atingir o mínimo sem esforço. Eu sabia que no dia eu ia conseguir me superar e fazer um pouquinho a mais. Então eu tinha que fazer pelo menos 3 barras, eu já estava fazendo 4, o máximo de pontuação acho que era 5 ou 6 mais ou menos. Eu já estava correndo 2,1 km, muito tranquilo, e o máximo era 2,8, e o abdominal eu já estava completando o máximo assim. E eram 2 provas consecutivas. Num dia era o psicotécnico e por algum motivo louco na minha questão de agenda, ao invés de eu ir de manhã, a prova era de manhã e de tarde. Eu entendi que parte do pessoal faria a prova de manhã e eu, como meu nome começa com V, eu faria à tarde. Então eu cheguei na prova e a moça disse: pode sentar no mesmo lugar que você sentou hoje de manhã. Eu falei, puta merda, e tava pensando em começar uma família nova nessa época, tava com uma namorada que eu achava que eu ia casar, aquela coisa toda, e essa coisa na época, nossa, deu uma raiva, eu fiz a prova, e aí eu cheguei em casa e disse, nossa, dá pra fazer recurso, tem como entrar com um mandado, o edital não tava tão claro, e chegou o dia da prova física. Puta, eu estava muito preparado, eu ia para competir para tirar o maior dado de cada um deles e depois judicialmente eu ia tentar alguma coisa. Eu fui no dia e eu tomei todos os meus shakes de proteína, usei toda a minha roupa, eu desenvolvi um método para conseguir correr durante mais tempo sem me machucar, para fazer com que meu pulmão funcionasse, tomei uns broncodilatador, é remédio para quem tem asma, né? Eu tenho asma, eu sabia que funcionava. E todo mundo foi fazendo a inscrição para ir para a prova física e chegou a minha vez, ela pediu minha identidade, tá aqui minha identidade, eu lembrei, e ela pediu, cadê o atestado médico que comprova que você pode fazer isso aqui sem morrer, que eles exigem. E a porra do atestado médico estava a 50 quilômetros de onde estava sendo a prova. E, moça, pelo amor de Deus, deixa só eu fazer a prova, foda-se a porra da minha aprovação, deixa eu fazer essa prova, eu tô há 2 meses todo dia focando só nisso, deixa eu fazer isso daqui. E não posso deixar você entrar, você tem que sair agora das dependências daqui. E tinha trazido toda a minha família para ir e torcer por mim, né, para brincar. Eu fui para casa em silêncio, o carro todo em silêncio, e eu chorei nesse dia. Eu não me lembro de ter chorado tanto como adulto, quanto naquela reprovação. Eu sei o que passa em você, eu sei que dói cada prova, eu sei que dói o não passar, eu sei que dói o não passar por 2 coisas, pelo teu futuro financeiro, e eu sei que dói pela, talvez a vergonha, a decepção, eu não sei o que bate em você. Eu lembro da cama escura que eu deitei e chorei, porque todo aquele investimento, toda aquela garra que eu fiz, eu desperdicei por mim, por mais ninguém, por mim. E naquele momento eu sabia que a culpa era minha. O tempo passou, não tinha o que fazer disso. E só com a maturidade a gente vem a entender. Aquela coisa justificava tudo que minha mãe sempre falava de mim, ou que o povo apontava de mim, que eu era desorganizado, que eu não conseguia. E foi tão pesado para mim que eu passei 2 anos sem fazer concurso, sem pensar em concurso, sem fazer nada ali. Eu sei que dói isso, mas o que quer que tenha ocorrido na sua vida depois que passou, não é sua culpa. Você fez o melhor que pôde com os recursos que você tinha.
E naquela época, um menino de 23 anos, ele talvez não tivesse os recursos para se tornar um policial rodoviário, para ir para uma fronteira, para assumir essa responsabilidade. Dos males, talvez o menor tenha sido aqueles. Eu tenho certeza que se eu tivesse assumido, eu nunca estaria aqui conversando com você por meio dessa câmera, num hotel, numa cidade no qual eu estou sozinho agora. Mas o importante é o aprender. De hoje em diante, desse presente para frente, o que quer que ocorra contigo é sua culpa, é sua responsabilidade. Mas o que quer que tenha acontecido, você fez o melhor que você pôde com os recursos que você teve. E por mais que tenha doído, que eu sei que dói, se você tiver aprendido, você venceu.